Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta pasta universitária super charmosa e com vários bolsos organizadores. Bora costurar? Mais um vídeo para a playlist Dica de Amiguinha e é um vídeo muito especial. Fiz essa peça, este vídeo com muito carinho, especialmente para a Annelisa e para a Janete, que lá no meu Instagram, onde eu sempre falo que a gente fica ainda mais pertinho, elas me pediram com muito carinho, a Janete com uma insistência deliciosa e super engraçada, toda semana respondendo a minha caixinha de perguntas, colocando a pasta universitária com a esperança que eu criasse um vídeo neste tema. Então, vai para todas as minhas amiguinhas, é claro, mas especialmente para a Annelise e para a Janete. Esta pasta universitária tem vários bolsos internos. No final do vídeo tem uma sugestão de uso, apesar dela ser bem versátil, você poder usar do jeito que você quiser. Eu fiz a pasta em sintético, mas se você quiser que eu faça uma versão em tecido de algodão, deixa nos comentários. Se a galera pedir aí com força e com carinho, eu posso criar uma versão nova com tecido de algodão. Bora lá ver então como que eu fiz esta pasta universitária organizadora. Materiais utilizados. Para a parte externa, 52 por 35 centímetros no sintético doll estampado. Para a parte interna, que vai ser o fundo dos bolsos, 52 por 35 centímetros no sintético verniz brilho. Para os estruturadores, 52 por 35 centímetros na manta R2 e no TNT 150. Para a base dos bolsos, do lado esquerdo e do lado direito, 25 por 35 centímetros, duas vezes no plástico cristal de 0,4 de espessura, 35 centímetros, duas vezes de viés de gorgurão de 20 milímetros. Para o bolso de zíper, 20 por 35 centímetros de plástico cristal, 5 por 35 centímetros de plástico cristal. 35 centímetros, duas vezes de viés de gorgurão de 20 milímetros. 35 centímetros de zíper de metro número 6. 2 cursores. Para o bolso com divisórias. Para o bolso maior, 25 por 25 centímetros no plástico cristal. 25 centímetros de viés de gorgurão de 20 milímetros de largura. Para o bolso menor, 15 por 25 centímetros no plástico cristal. 25 centímetros de viés de gorgurão de 20 milímetros de largura. 15 centímetros de viés de gorgurão de 20 milímetros. Para o fechamento da pasta universitária, 185 centímetros de um lado do zíper de metro número 6. Um cursor. Para o acabamento da pasta universitária, 180 por 2,5 cm de viés. Eu estou usando o sintético doll café. Para o acabamento da ponta do zíper, 4 por 6 centímetros no sintético doll estampado. E 4 rebites duplos, número 1,5. Passo a passo. Eu vou começar com o bolso do zíper, que vai ficar do lado esquerdo da pasta. Dobro o viés de gorgurão no vinco do meio. Quando eu dobro, tem um lado que fica um tiquinho maior. Como eu vou costurar plástico e vai aparecer, então eu vou costurar ao contrário. Eu vou deixar a parte maior para cima. Encaixo o viés na lateral esquerda do plástico de 5 centímetros de largura. Prendo com clipes. Vou fazer uma costura perto da ponta para prender o viés. Para costurar plástico sem fragilizar, eu aumentei o comprimento do ponto da máquina. Estou usando o ponto número 4. Ficou assim. Posiciono a borda do viés sobre o zíper, deixando um espaço para o cursor correr. O zíper tem umas linhas guias que facilitam esse alinhamento. Vou fazer uma costura perto da ponta do viés.
Vou fazer a mesma coisa com a outra parte do plástico. Dobro o viés ao meio, deixando o lado maior para cima. Encaixo na borda direita do plástico de 20 centímetros de largura. Vou fazer uma costura perto da borda do viés. Posiciono a borda do viés sobre o zíper, deixando um espaço para o cursor correr. Importante alinhar as bordas dos plásticos. Vou costurar perto da ponta do viés. Costurei e coloquei os dois cursores, cada um por uma ponta do zíper. As medidas que eu passei do zíper e do viés são as medidas exatas, certinhas, mas eu gosto de cortar maior e refilar depois para facilitar para colocar o cursor do zíper. Corto as sobras e queimo as pontinhas do zíper para não desfiar. Agora, eu vou terminar de montar o bolso do lado esquerdo. Posiciono o bolso do zíper que eu acabei de fazer sobre uma das bases do bolso, o plástico de 25 por 35 centímetros. Neste bolso vai dar uma diferença, por causa da largura do zíper, da margem de costura que eu usei. O bolso do zíper está maior que a base. Eu vou refilar, mas antes eu vou unir as duas partes. Alinho pela borda direita e pela borda de cima e de baixo. Prendo com clipes. É importante não usar alfinete no plástico para não furar e depois aparecer. Vou fazer uma costura para prender o viés. Ficou assim. Agora sim, eu vou refilar a sobra do plástico do bolso do zíper. O bolso que vai ficar do lado esquerdo da pasta universitária tá pronto. Daqui a pouco eu continuo com ele. Agora eu vou montar o bolso com divisórias que vai ficar no lado direito da pasta. O bolsinho menor vai ficar sobre o bolso maior. Então, eu vou começar pelo bolsinho menor, que vai ficar por cima. Marquei com uma caneta a metade, tanto em cima quanto embaixo. Este viés, que tem 15 centímetros de comprimento, vai dividir este bolsinho em duas partes. Dobro o viés ao meio. Vou deixar o lado maior para cima. Vou posicionar este viés sobre o plástico, alinhando com a borda de cima e centralizando com as metades. Prendo com clipes. Depois eu vou mostrar que eu usei fita crepe, que vai ficar bem mais preso. Agora eu vou pegar o viés de 25 centímetros para fazer o acabamento da parte de cima do bolso plástico. Dobro o viés ao meio, deixando o lado maior para cima. Encaixo o viés na borda de cima do bolso plástico. Eu vou costurar perto da borda, só neste viés da parte de cima. Costurei. Prendi o viés com fita crepe para ficar bem preso e poder costurar o viés aqui em cima. Posiciono este bolsinho sobre o plástico maior, de 25 por 25 centímetros, alinhando pelas bordas de baixo e laterais. Prendo com clipes.
Agora eu vou costurar o viés, o que divide o bolsinho menor em dois. Vou costurar nas duas bordas maiores do viés. Ficou assim. Agora eu vou fazer o acabamento da parte de cima do bolso maior com o viés. Dobro o viés ao meio, deixando o lado maior para cima. Encaixo o viés na borda de cima do bolso plástico. Vou fazer uma costura para prender o viés. Como eu já falei, eu gosto de cortar o viés maior para não ter que ficar me preocupando com ele durante a costura. Então, agora eu tenho que refilar tudo. Coloco este bolso sobre a base do bolso, de 25 por 35 centímetros, alinhando as laterais e as bordas de baixo. Prendo com clipes. Vou fazer o acabamento do lado esquerdo do bolso com o viés. Dobro o viés ao meio, deixando o lado maior para cima. Encaixo o viés na borda do bolso plástico. Vou fazer uma costura para prender o viés. Ficou assim. Tô aqui com a parte externa, o doll estampado, a manta R2 e o TNT 150. E eu fiz um quilting reto para unir tudo isso. Quando você vai usar materiais mais grossos, com estruturadores, e estiver usando a máquina doméstica, você tem que fazer um teste antes para ver se ela costura todas essas camadas. Para fazer esse quilting, eu fiz uma costura guia, depois eu fiz uma costura com um pé de máquina, que na industrial tem 0,5 centímetros. Depois eu peguei uma régua que tem 3 centímetros de largura. Eu apoiei na costura anterior e a régua servia de guia para o pé calcador para fazer a próxima linha de costura. Então, eu fui alternando distância de uma régua, um pé de máquina, régua, um pé de máquina. Assim fica um detalhe charmoso, sem precisar marcar as linhas antes de costurar. Aqui no avesso, eu usei uma tampa de Nescau que tem 8,5 centímetros de diâmetro, para arredondar os 4 cantos. Eu encosto a tampa nas laterais e traço arredondado. Corto nas linhas. E a parte externa ficou assim. Estou aqui com o sintético que vai ser o fundo dos bolsos, a parte interna. Vou fazer as seguintes marcações. Da lateral esquerda, eu marco 25 centímetros. Da lateral direita também, 25 centímetros. Eu marquei com uma caneta comum com a cor parecida do sintético. Vou unir parte externa e parte interna, alinhando todas as bordas. Eu vou fazer estas duas costuras. Elas vão prender a parte interna na parte externa e também vai ajudar a fazer a dobra da peça. Costurei. E aproveitei e já fiz uma costura de segurança em toda a volta. Corte os cantinhos da parte interna, acompanhando o arredondado da parte externa. Vou posicionar os bolsos do lado esquerdo e direito.
alinhando com as bordas. Vou prender tudo com clipes. Prendi com clipes e arredondei os cantos dos bolsos. Eu não fiz nenhuma costura de segurança agora para não fragilizar os sintéticos e o plástico. Eu separo um lado do zíper de metro com o direito para cima e posiciono sobre a peça. A partir do fim do bolso, do lado esquerdo e direito, eu deixo sobrando mais ou menos 5 centímetros. Eu vou posicionar o zíper a mais ou menos meio centímetro da borda. Eu faço isso para o viés não vir chegando muito perto dos dentinhos do zíper e dificultar a abertura e o fechamento da peça. Vou fazer uma costura de segurança para prender o zíper, deixando as pontas sem costura. Ficou assim. Para aplicar o viés, eu tiro as pontas do zíper da área da costura. Prendo com fita crepe. Vou aplicar o viés em toda a volta. Como eu estou usando o doll para fazer o viés, eu só dobro ao meio e encaixo na borda da peça. E eu vou costurar toda a volta. Ficou assim. Coloco o cursor e vejo se está certinho quando eu fecho. Vou fazer o acabamento da ponta do zíper. Corto a ponta do zíper. Aqui eu cortei só a pontinha, mas depois eu cortei um pouquinho mais. Dobro o doll estampado e já faço a furação dos 4 rebites, com 0,75 centímetros de cada uma das bordas. Passo cola de contato em todo o acabamento e também na ponta do zíper. Envolvo a ponta do zíper com o sintético. Encaixo os rebites nos furos. E prendo com balancinho. Como eu falei, eu diminuí a ponta do zíper para ficar mais delicado. E ficou assim. Os bolsos são bem versáteis, mas eu vou deixar aqui uma sugestão de uso.
Se você gostou desta peça, deste vídeo, clique em curtir. E se chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Na minha época de escola não tinha essas coisas não, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se você puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo